A graça e a paz, meus irmãos e irmãs do Messias, tudo bom? Vamos aí para mais um vídeo? Então, hoje eu venho dar um alerta aí para vocês que é o seguinte. Sempre falo isso aqui, né? Mas vai de cada um, né? Aqueles que têm sede de verdade, que querem. Eu falo aqui no meu canal para comparar o que eu falo com as escrituras. Se a pessoa não tem tempo ou se ela não tem isso como prioridade, se ela não acha relevante ou importante comparar, aí ela acredita em tudo que ela ouve. Aí é uma escolha de cada um, tá? Mas o certo é comparar como fizeram nas escrituras. Paulo foi pregar aos berianos e eles foram comparar o que Paulo falou com as escrituras. Eles não foram comparar o que Paulo falou com outros apóstolos. Eles foram direto para a escritura. Então, tudo que eu falo aqui, você não tem que comparar com outra pessoa, com o que ela disse, você tem que comparar direto da fonte, das escrituras. Quando você lê as escrituras, você mesmo, quando está lendo, faz pergunta para as escrituras, para o texto, faz pergunta para o Criador que está falando aqui com você. Entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Ó? Vamos aqui, ó. Vou procurar primeiro Carta aos Romanos, ó. Deixa eu ver se eu acho essa passagem aqui. Porque no YouTube tem muitos que vocês têm que entender assim, muitos que se chamam mestre e que se acham mestre da lei. Tem um versículo que fala assim, aqui na Bíblia, né? Muitos que se acham mestre da lei, não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. E se acham mestre. Porque quem dá o dom de mestre é o Espírito Arua Hakodesh, é o Espírito Santo. Não, que é conhecido como Espírito Santo, né? Que eu chamo o Espírito do separado. Que nos originais não tem Espírito Santo, tá? Do hebraico. É Espírito Arua Hakodesh. Então, tem umas passagens aqui que eu vou procurar, é que eu não tive tempo de procurar nessa nossa escritura aqui, mas eu vou comparar depois se der tempo. Vocês devem acompanhar comigo aqui, tiver a escritura em mãos, para ver se eu estou falando alguma bobagem. Porque quem dá o dom de mestre não sou eu que quero. Eu posso até pedir para o Criador, me dê o dom de mestre, mas se ele quiser dar, ele dá. Ele dá como ele quer, para quem ele quer, o dom que ele quiser dar para cada um. Então, não é eu que imponho, nem ninguém. Então, muitos querendo ser mestre, não entendendo nem o que diz, nem o que eu afirmo, mestre da lei do Antigo Testamento. Aí vai lá, ler os livros apócrifos, a gente tem que saber também ter a diferenciação desses livros extra bíblicos, que não estão aqui na nossa escritura. Tem uns que são heréticos, tem outros que não. Então, muitos estão pegando os livros apócrifos, não sabendo diferenciar, filtrar, e estão desprezando algumas escrituras aqui, principalmente as cartas de Paulo. Quando convém, eles pegam a carta de Paulo e fala que Paulo falou e escreveu e isso, aquilo. Aí quando não convém, ele pega a mesma carta de Paulo e fala que Paulo é falso profeta ou que distorceram a carta de Paulo. Então, não entra no consenso. Aí, a própria pessoa, ela mesmo se contradiz, porque ela não entra no consenso. Ou Paulo é o falso profeta ou ele é verdadeiro. Ou as escrituras de Paulo foi distorcida, então queima todas as cartas de Paulo, que nenhuma presta na nossa tradução, ou dá veracidade a ela. Então tem que decidir, irmãos. Não dá para ficar em cima do muro falando, não, a Paulo não presta, a carta de Paulo presta, a carta de Paulo não presta. Que é isso aí? Aí que fica confundindo a mente das pessoas que você está orientando. Isso daí é Babilônia. Confusão é Babilônia. Então, a pessoa que promove confusão tem que ficar esperta. Às vezes ela nem é filha do inimigo, é filha do Criador, mas ela não, por falta de entendimento ou qualquer outra coisa, ela fica confundindo a mente das pessoas. Que nem aí, tem um aí que eu sigo até o canal dele, ele tem muito entendimento e sabedoria, só que ele se confunde em algumas coisas. Por exemplo, ele quer colocar as pessoas na servidão total da lei. E mesmo que em outros assuntos bíblicos ele fala com muita propriedade, e eu concordo com a maioria que ele fala, mas é o que eu digo aqui. Eu sei filtrar a mesma pessoa, que ela pode falar 80% certo de acordo com as escrituras, os outros 20 pode estar errado, ou os outros 10%. Então só um pouquinho pode distorcer tudo. Então a gente tem que estar atento e não acreditar em tudo que a gente ouve. Tudo tem que ser comparado com as escrituras, porque nós somos seres falíveis. Então, às vezes uma pessoa pode ou falhar
porque o inimigo está soprando no ouvido dela e nós somos seres falíveis, ou então ela pode estar a serviço do inimigo com a aparência da piedade. Então a gente não sabe. A gente tem que ter o discernimento do Espírito, por isso tem que comparar com a palavra. Então, nós sabemos que a lei não foi abolida, que o Salvador veio para cumprir no nosso lugar. Eu nunca falei aqui no meu canal que a lei foi abolida. Eu falo sim, que a gente é guiado pelo Espírito Arua Hakodesh, o Espírito da graça da nova aliança. Comecei a ver e estabelecer uma nova aliança. Se a pessoa duvida e fica pregando que tem que obedecer todo o requisito da lei do Antigo Testamento, então rasga a carta dos Hebreus. Rasga as cartas de Gálatas, de Paulo a Gálatas. Por quê? Porque a carta de Paulo e dos Hebreus, aos Gálatas e carta aos Hebreus, ela mostra a renovação e a como que se fala a palavra? Caramba, me fugiu agora da mente. Ela fala da transição da antiga aliança para a nova. A gente não anda mais na antiga aliança. O que a gente obedece são os 10 mandamentos morais conduzidos pelo poder do Espírito Arua Hakodesh. Não é na nossa força. A gente não consegue obedecer nada na nossa força. A gente não consegue lutar contra o nosso pecado na nossa força. A gente não consegue nada, vem de nós, vem do Espírito Arua Hakodesh pelo poder da palavra. Quando a gente lê e a gente é capacitado pelo Espírito. Se não for pelo Espírito, a gente não faz nada. A gente não consegue vencer o nosso pecado, a gente não consegue obedecer as leis morais, não consegue, não adianta. Não é no nosso intelecto humano carnal, não é. Muitos falam isso, mas eles mesmos não entendem nem o que eles falam. Porque eles mesmos se contradizem, certo? Não é para obedecer os requisitos morais, é para obedecer o requisito das leis morais, dos 10 mandamentos, pelo Espírito, não pela carne, porque a lei era adoração na carne, adoração terrena, era de rituais. Tanto é que pela lei nós não somos justificados. Paulo diz isso em Romanos claramente, meu Criador do céu. Então, não é que você não tem que obedecer a lei do Moraes, mas não obedecer toda a lei do Antigo. São 623 mandamentos que são ritualísticos e ainda quer que a gente obedeça rituais alimentares. Eu vou ler uma carta aqui para vocês, várias cartas aqui, tá? Cada pedacinho de cada carta, e vocês pegam suas escrituras aí, se puder, ou pega depois, compare o meu vídeo aí, quando tiver tempo, põe o meu vídeo, pega a Bíblia e acompanhe comigo as escrituras para vocês verem o que eu vou falar aqui. Porque tem muitos julgando os outros pelos alimentos que come, falando que se você não abster de certas comidas, de certos alimentos, que você vai se perder porque você tem que obedecer às leis dietéticas. Cuidado com esses ensinos aí, hein, irmãos. Ó, aqui, ó. Vamos para Romanos aqui que eu vou desmascarar esses cidadãos aí que fica pregando heresia, tá? E até, ó, aqui, ó. Pegue suas escrituras, vamos para Romanos, capítulo 14, versículo 1. Os fracos e os fortes na fé. Está escrito assim, o fraco e os fortes na fé. Capítulo 1, capítulo 14, versículo 1, fracos e fortes na fé. Ó, está escrito assim, ó. Ora, quando ao que está enfermo na fé, ou fraco, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo pode se comer, e outro que é fraco come legumes. Outros que é fraco. Ó, presta atenção. O que é forte na fé, ele acha que pode comer tudo. E tá certo, porque ele é forte na fé. Tá falando aqui. O que é fraco, acha que só pode comer legumes. Então, esse que tá falando pros outros que não pode comer carne, ele tem que ver se ele não tá fraco na fé. A gente tem que respeitar ele. Mas ele não pode impor pro outro, que o outro não tem como. Qual é o momento que você não pode comer carne? Eu vou ler aqui. Aqui, ó. Portanto, tudo pode comer, outro que é fraco come legumes. O que come não despreza o que não come. E o que não come, não julgues o que come carne. Tá falando de carne aqui, de tudo, não é de carne, dos alimentos, né? Porque o Criador o recebeu por seu, mesmo que come legumes ou que come carne. Quem és tu
que julgas o servo alheio? Olha aí, ó. Quem é por causa da comida? Ah, não tá falando de comida aqui. Pera aí que eu vou fazer a interligação com outro texto, tá? Para bom entendedor, minha palavra basta. Se vocês não entenderem isso agora, não entende mais nunca. Aí vai obedecer lei lá que nem... Cara, o Messias já cumpriu. O que a gente cumpre é a obediência das leis morais. Eu já falei, ó. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Criador, ele está de pé ou cai, mas estará firme, porque o poderoso é o Criador para firmar. Um faz diferença entre dias e dias, que tem que guardar dias, né? Outro julga iguais todos os dias, tá? Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso de dias, para o Criador o faz. E o que? Está escrito Salvador em algumas Bíblias, tá? É que eu falo Criador na original, tá? Que é o original. Ele não faz caso do dia para o Senhor, não faz. O que come para o Criador, come, porque dá graças ao Criador, e o que não come, para o Criador não come, e dá graça ao Criador. Então não faz diferença se comer. O reino do Criador não consiste em bebida e comida. Eu vou ler outro versículo que prova isso aqui, tá? Então ninguém tem que julgar a pessoa. Eu vou falar aqui uma coisa. Eu não como carne de porco porque lá os demônios foram pro porco. E hoje, mesmo que não seja isso, para você comer a carne de porco, você tem que tratar muito ela. Que ela vai pro cérebro, você comer, que ela tem muitas bactérias. Isso é verídico. Pode perguntar a qualquer cientista, qualquer que entende desses negócios de alimentício, certo? Mas eu não posso julgar uma pessoa e falar que ela vai pro inferno, que aqui tá falando. Quem é você? Você vai mandar o irmão pro inferno por causa da comida e da bebida? Aquele que o Salvador morreu por ele? Quem és tu para legislar nessas coisas? Porque a gente tem um chamado de julgar as obras, mas a gente tem que entender aonde que a gente pode julgar, não a pessoa, mas as obras, tanto nossa como dos outros. Porque a mesma carta aqui de Romano fala, quem és tu que julga o outro, que você julga hipocritamente? Tu que fala para não roubar, roubas? Tu que fala, porque ele está falando dos religiosos fariseus, que era mestre da lei e falava, ó, não cometa adultério, não roube, não faça isso, mas eles mesmos faziam. Então, tu és inexcusável, tu és indesculpável, porque tu que fala para não fazer, fazes, entendeu? Então é julgamento hipócrita. O Criador condena esse tipo de julgamento, certo? Outro julgamento que ele condena é o julgamento de você condenar a pessoa para o lago do fogo. Isso só pertence ao Criador, tá? Lá já levanta o diabo aqui, levantando pessoa para atormentar. Então, perdão, irmãos. Toda vez que eu vou fazer vídeo, começa as gritaradas aqui. Aquele aquele que você não pode julgar, porque aqui, ó, tá escrito aqui, ó, uma vez de diferença entre dias e dias, já falei, né? Tem pessoas que guardam o sábado, os judeus guardavam os sábados lá, certo? Mas o sábado do Criador era figura para mostrar a eternidade, o descanso eterno no Salvador. Quem está no Messias sabe que vai passar da vida pela morte e quando for para o reino celestial vai descansar de suas obras, como o Salvador. Só que hoje ainda tem obras. Aí fala assim, no sétimo dia o Salvador descansou de suas obras. Mas aquilo ali é no simbolismo. Por quê? Porque ele fez em 6 dias toda a obra, criou o homem, criou a natureza, fez o mundo, tudo, né? E descansou no sétimo dia. Mas, em contrapartida, o Messias quando veio falou, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Só porque é sábado, o filho do homem até do sábado, ele é o Criador. Então, ele fez o sábado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Por que cai um animal na vala, tu não vai salvar porque é sábado? Os judeus não acendem um palito de fósforo no sábado, certo? Porque se uma pessoa estiver morrendo, você não vai curar ela porque é sábado? Entendeu? Eles não entenderam o sábado. Então aguarda, eles
sim, você pode, sim, se você quiser guardar o sábado, não trabalhar no dia de sábado e dedicar ao Criador, pode. Vixe, meu. Vou te falar, viu? Perdão aí, irmãos. Não vou parar o vídeo, não. É por causa dessas infâmias tá repreendido em nome de Arruxo. Então, ixi. Ó. Esse é o mundo que a gente vive, tomado pelo capeta, né? Infelizmente. Né? Toda vez que eu venho gravar vídeo é essa perturbação aqui. É o reino das trevas se levantando. Para não ser proclamada a verdade. Ó, não sei se vocês estão vendo. É cada loucura, velho. E eu que sou o louco, hein? É. Então, o que acontece? Ó, já perde até o. É isso que o inimigo quer. Não dá pra você. Então, a guarda de sábado é apontando para o Messias, para o descanso eterno. Tanto é que ele fala: meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Entendeu? Você pode guardar o sábado se você quiser, com reverência ao Salvador, mesmo porque para nós, gentios, a gente não sabe, porque o calendário foi mudado. Você não sabe se o sábado é sábado. Entendeu? E eu já fiz vídeo mostrando aí, mas ninguém vê, né, que o calendário foi mudado para comprovar na própria Bíblia que o calendário foi mudado, né? Então, a gente não sabe como que a gente vai guardar o dia de sábado se o calendário foi mudado, a gente não sabe se é sábado. No calendário judeu pode ser que eles saibam, que esteja certo. Mas aí eles guardam lá o sábado. E a gente pode guardar, se quiser descansar, não tem nada. Mas para mim todos os dias são dia do Salvador. Eu não vejo diferenças em dias e mais. Eu entendo o sábado como descanso eterno. E ninguém pode me julgar. Tem aí uma religião que fala que o selo da salvação é a guarda do sábado. Isso é heresia. Entendeu? Não tem nada a ver. O selo da salvação é o Espírito Arua Hakodesh que vem habitar em nós. Está em Efésios. Acho que é Efésios de 2 a 4, não lembro direito. Né? Então, tá lá, leia lá na carta dos Efésios. Não entristeçais o Espírito Arua Hakodesh, o Espírito Santo, para quem entende assim, que fosse selado para o dia da redenção. Entendeu? Tá lá escrito. Está escrito. Entendeu? Então, não mentais contra a verdade. Se tá escrito, tá escrito. Aí, fala que aí foi adulterado. Quando você fala que é a verdade, aí quando eles querem afirmar, aí a carta de Paulo serve. Aí não foi adulterado. Você tem que saber o que foi, porque eu me dedico. Eu pego aqui, ó. Cadê aqui? E eu tenho uma Bíblia de grego e hebraico e vou comprar mais para comparar, ó. Bíblia judaica, essa daqui não é de grego e hebraico, mas essa daqui tem algumas escritas em grego e hebraico. Não tem grego, certo? Mas eu comparo. Por quê? Porque eu sei o que não tá e o que tá aqui, que tá de acordo com o que não tá. Então por isso que eu não me deixo manipular por esses caras da internet aí, que fica querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que diz nem o que fala, não entendendo a transição da lei para graça. A lei é boa, ela cumpriu o seu papel. Paulo não fala contra a lei. Ele fala que a lei teve o seu papel, ela foi tutor, como o aio. Está escrito na carta de Gálatas e de Romanos. A lei é boa, mas ela veio para apontar que nós não conseguíamos cumprir a lei porque éramos pecadores. Se a gente conseguisse cumprir, por que o Messias veio? Ele não veio só para pagar o pecado, ele veio para cumprir a lei, porque a gente era pecador e não conseguia cumprir. Por que então que os israelitas fizeram imagem de escultura? Era um dos mandamentos, que está nos 10 mandamentos. Não fazer imagens para adorar. E o que eles fizeram? Imagem para adorar. Então o que aconteceu? Teve uns que morreram lá, condenados pelo Criador. Outros não. Outros se arrependeram e pediram restauração e foram restaurados. Certo? Mas eles desobedeceram. Então vem o dito cujo aí, que eu até sigo o canal e eu aprendo muito com ele, porque ele tem, a maioria das coisas ele fala correta mediante a escritura, mas é o que eu digo aqui, irmãos. Você não pode acreditar em tudo que a gente diz. Você tem que examinar até o que eu digo com as escrituras. A base para o verdadeiro seguidor é as escrituras, é o que o Messias fala, não é o que o ser humano fala. Que nós somos sábios, ou nós só podemos ser usados pelo inimigo, mesmo que o inimigo não habite em nós, porque nós temos espírito, mas ele sopra no nosso ouvido.
Ou então a pessoa também é filha do diabo, conduzido pelo diabo para levar o engano. Então nós temos que ter o discernimento de espírito, não acreditar em tudo que se ouve, não. Entendeu? Então tá aqui, ó. Tem uns que faz diferença de dia e outros não. E o que importa é a fé, porque o corpo é do Messias. Ó, um faz que não, todo para o Senhor o faz. Come para o Salvador, né? Eu falo Senhor porque está escrito aqui, tá? Mas é Criador ou Salvador. Come porque dá graças ao Criador. E não come para e come para o Salvador. E não come, aquele que não come para o Salvador. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Ó, porque se vivemos, vivemos para o Salvador ou o Criador. Vivemos, se morremos para o Salvador e para o Criador. O Criador ou o Salvador. De sorte que vivemos ou morremos, somos do Criador e do Salvador. Porque foi para isso que morreu o Messias e ressuscitou e tornou a viver para ser o Salvador tanto dos mortos como dos vivos. Que os mortos vão ressuscitar, né? Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, porque despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ao tribunal do Messias. Olha aí, porque está escrito, como eu vivo, diz o Criador, que todo o joelho se dobrará a mim e toda língua confessará ao Criador. Até os incrédulos vai ter que confessar ao Criador, mesmo que eles se percam. Eles vai ter que se curvar no dia do juízo. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo ao Criador. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vaso proposito, o seu propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Salvador Yahushua Hamashia que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e não a ser para que a tem por imunda. Esse é imundo. Ó, tudo aí Tito fala na carta de Tito, leia lá, que tudo é puro para os puros de coração, nada é puro para os contaminados na consciência. E aqui está falando quase que a mesma coisa. Ó. Paulo falou, é imundo para quem se tem por imunda. Mas se por causa da comida eu contristar o meu irmão, já não andas conforme o amor. Por quê? Aí sim ele fala, se o irmão fraco na fé não come carne e ele te vê comendo carne, que às vezes foi sacrificada a ídolo, e você come por fé. Paulo fala em 1 Coríntios, que eu vou ler lá depois, comprar tudo que se vende no açougue sem culpa por causa da consciência. Porque toda criatura é do Criador, e nada há do que rejeitar. Certo? Mas, aqui ó, Paulo fala, se o irmão fraco na fé vê você comendo, então deixe de comer carne na frente dele para ele não se escandalizar, porque ele é fraco na fé. Agora, quando você está só, ninguém pode ficar legislando na sua vida. Você não pode comer carne porque é lei dietética do Antigo Testamento, você tem que cumprir essa lei. Irmão, foi renovada a lei, nós temos novidade de vida, está aqui escrito. Ninguém pode legislar e julgar o irmão que come carne ou que come legumes. Se você come por fé a carne, come e dê graças ao Criador, que a te deu. E use dela com ação de graça para compartilhar com o próximo. Se você come legumes, coma para a glória do Criador. Você não tem que ficar julgando o outro que come carne, nem o que come carne julgando o que come legumes, não. Que é isso? Aí você já está pecando contra o irmão e não está se dando conta. Cuidado, hein? Vocês que ficam pregando, se gloriam na lei, nem entende nem o que diz, nem o que fala. Cuidado, estuda direito aí. Cuidado com o espírito da carne, com o espírito do inimigo, ficar soprando para você querendo ser mestre da lei, não entendendo nem o que diz, nem o que fala. Ó, entenda a transição da lei para a graça. A lei é boa sim,
A lei teve o seu papel, a lei veio para mostrar que a gente era pecador, não conseguia cumprir a lei, que o Messias veio, cumpriu no nosso lugar, e nos soprou o Arua Hakodesh com o poder do Espírito para cumprir a lei dos 10 mandamentos só. A gente não cumpre mais rituais, cerimoniais, nem nada. As festas foram cumpridas, falta 3 festas ainda para cumprir, que é no final dos tempos. A gente vai voltar a cumprir lá no milênio. Agora a gente só tem que estudar o significado dela para saber qual que é. Porque nós gentios não andávamos como judeus. Depois que o Messias veio, que derrubou o muro de separação e uniu gentil com os judeus e formou a igreja. Tem uns que não entendem isso, que quer transformar nós gentios em judeus. Não, os judeus que tem que ir para a igreja, não é a gente que tem que virar judeu, não. Tem muitos judeus que nem crê no Messias. Tem alguns que são judeus messiânicos que crêem no Messias. Mas ele quer também que você cumpra a lei judaica. Você não tem que cumprir lei judaica nenhuma, você tem que cumprir a lei morais dos 10 mandamentos conduzido pelo Espírito Arua HaKodesh. Não de alimento, nem nada disso aí. Gente, onde estão com a cabeça? Cuidado que vocês andam ouvindo aí, vocês não são judeu, vocês são Israel espiritual, igreja do Salvador. A gente tem que buscar entender as escrituras na tradução hebraica, sim, mas não para virar judeu, não. É para a gente ver o que está de tradução errada aqui na tradução nossa, só por isso. Não é para virar, converter judeu, não, ao judaísmo. Ah, entenda? Tem muitos que estão se convertendo ao judaísmo. Quer se converter? Se converta, né? Quer obedecer a lei? Obedeça. Aí vai voltar para as leis dos rituais. Leia lá a carta aos Hebreus para ver o que acontece. Aquele que retrocede para as leis. Não é só retroceder do pecado. Também, do pecado também. Uma vez salvo, você retrocede para o pecado? Não. Mas ele ali também está falando das leis, das práticas de rituais que os judeus faziam lá, que o anticristo vai trazer de volta aí, vai sacrifício, né? Então vamos ver. Aqui, ó. E que não seja, pois, blasfemado a vós o vosso bem, porque o reino do Criador não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz, a alegria no Espírito Arua HaKodesh, porque quem nisto serve ao Messias é agradável ao Criador, e o de Revavei ao Pai, e aceito aos homens. Digamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação uns para com os outros. Não destrua por causa da comida a obra do Criador. A verdade é que todo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Se você come sem fé, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que o teu irmão tropece. Aí, ó, o que eu falei, você não vai comer carne. Se você tem um irmão fraco na fé e se escandaliza na frente dele, você não come. Mas fora dele você pode comer e ninguém pode te julgar por comer e por beber. Nem por guardar dia de festa, dia de sábado. Quando fala guardar dia de festa aqui, irmão, entenda que eu não estou falando que vocês têm que frequentar festa profana, festa do diabo. Porque tem festa do diabo, tá? Uma delas são Halloween, Carnaval, festas que adoram outros deuses. Aí a gente, como seguidor do Messias, não pode ir para essa festa, certo? Eu estou falando que a pessoa que não frequenta a festa judaica ou que frequenta a festa do Criador, não pode julgar se por aquele que vai cumprir festa ou não cumprir, porque o corpo é do Messias, está em Colossenses. Vou ler para vocês se der tempo. Tá? Muitos ficam apontando e julgando os outros. Cuidado com o julgamento, que você vai dar conta ao Criador, rapaz. Cuidado, olha. Não tire o cisco do céu, vai tirar a trave do céu. Você não está tendo entendimento, hein, irmão? Cuidado aí com o que você anda falando. Ó, então vamos lá. Quer ser mestre da lei? Ó, cuidado, hein? Ó, o cálice ou se enfraquece. Tens tu fé? Tem em ti mesmo, diante do Criador. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E todo o que não vem de fé é pecado. Aí, ó. Se você
tem dúvida, então não coma. Porque se você for comer e ficar com dúvida, você já não come por fé. Aí você já está condenado. Então, quando eu como carne, se não está escandalizando nenhum irmão que está presente, eu como por fé. E ninguém venha me julgar. Está escrito aqui. Agora vamos para outro texto aqui de outro. Vou buscar em Atos agora, ó. Tá aqui, ó. Para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Eu já me perdi. Deixa eu ver se eu acho aqui. Atos. Pera aí, irmãos. Aqui, ó. Paulo Damasco, não. A cura de... também não é esse. A visão. Aqui, ó. Procure aí agora, se estiver com as suas escrituras abertas. Atos capítulo 10. Vou pro versículo... vou começar no versículo 1, tá? O centurião Cornélio, ó. Havendo em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião de Roma, da corte chamada a italiana, que é Roma, né? Piedoso e ele é gentil, ó. Ele era gentil, não era judeu não, hein? Temente ao Criador, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava ao Criador. Este quase a hora nona, o dia veio clamante, no dia viu clamante numa visão um anjo do Criador, que disse, dirige para ele e diz a Cornélio, o qual fixado os olhos nele e muito atemorizado disse, o que é Criador ou Salvador, né? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para mim. O Criador disse, o Salvador, né? Para minha memória diante de Elohim. O anjo disse, né? Vamos lá. O anjo do Senhor. Possivelmente era o Salvador, né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados, isso Cornélio, tá? Que estava falando com o anjo falando com Cornélio. E um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço, e, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. A visão do lençol. E no dia seguinte, indo ele a seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E, tendo fome, quis comer. Pedro. Então, enquanto lhe olhava a visão, ó, de Pedro era acordado. Pedro não estava sonhando não, viu? Ele subiu ao terraço e teve uma visão dos céus, certo? Visão acordado, tá? Aqui, ó. E tendo fome, quis comer. Então, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, do qual descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Salvador, porque nunca comi algo imundo. Segundo vez lhe disse a voz, não faça tu comum o que o Criador purificou. Não faça imundo o que o Criador purificou. Aí, ó, leia aí na sua Bíblia. E aconteceu isso, porque 3 vezes então o vaso tornou-se a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando, entrei assim acerca do que seria a queixa são que tinha visto
eis que os homens que foram enviados por Cornélio. Quer dizer, essa visão tinha dois significados. O Salvador falou, mata os animais e come. Tinha vários animais, inclusive aves. Ele falou, é ave imunda, eu não como, o Salvador. Não torne imundo que eu purifiquei, Pedro. Mata e coma. Aí Pedro matou e comeu. Isso simbolizava que ele tinha que pregar para Cornélio que era gentil. Porque os gentios, para os judeus, eram cães imundos. Então, era um simbolismo que o Senhor estava mostrando para Pedro. Come porque não torne imundo os gentios que eu já purifiquei pela minha morte e ressurreição na cruz do Calvário. E também os animais foram purificados. Aí, tá aqui, ó. Vamos ler agora outra carta. Tomara que dê tempo de eu ler tudo aqui, ó. Para provar várias passagens para vocês não ficar indo na conversa desses caras aí com a aparência da sabedoria, porque eles são astutos, viu? Eles são ligeiros. Se você não tiver licenciado nas escrituras, você cai na onda e vai para a obediência desses caras aí. Você tem que obedecer o que está de acordo com a palavra, não a distorção. Às vezes as pessoas nem percebem que ela está distorcendo. Às vezes ela é até do Criador, mas o inimigo está ali soprando para ela se gloriar na lei. Ninguém se gloria na lei, a gente se gloria na fé, na obra do Espírito. Arua Hakodesh. Aqui, ó. Agora eu vou inverter as coisas. Eu vou ler porque essa parte aqui vai demorar mais. Deixa eu ver se eu acho que... Aqui. 1 Timóteo. Deixa eu ver se está em 1 Timóteo. Capítulo 2. 1 Timóteo aqui não está. Aqui. Instruções a Timóteo. Aqui, ó. Ó, pega aí, 1 Timóteo, abra aí nas suas escrituras depois. 1 Timóteo, de 4 a 5, capítulo de 4 a 5, versículo 1. Instruções a Timóteo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Ó, quando convém, eles leem isso daqui, para falar porque a pessoa está se desviando da fé. Mas ele mesmo... Que lê essa passagem, a própria pessoa, ela fala para você se abster de alimento. Ó, olha o que diz a escritura, hein? Ó, instrução a Timóteo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido, ó, a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Então, ó, se alguém tá te falando para você que você tem que se abster de algum alimento, ó, tá aqui, ó. Homens que falam mentiras, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento. Isso daí, esses homens quem são? Os padres, né? Que fala que não pode casar, né? Que aqui na escritura não tá proibindo o casamento. Se a pessoa quiser ser o celibato, é a escolha dela. Ou se ela quiser não casar e se dedicar à obra do Senhor, é a escolha dela, não que o Criador proíbe, tá? Aqui, ó. Que proíbe o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que o Criador criou para os fiéis, para que aqueles que conhecem a verdade, a fim de usares de ações de graça, para comer e compartilhar com o próximo. Porque toda criatura do Criador é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça, porque pela palavra do Criador e pela oração é santificado o alimento. E aí, irmãos? E aí, irmãos? Tá? É lógico que eu vou falar aqui, que nem eu disse, eu não como carne de porco, é uma opção minha. Entendeu? Aí é diferente, se você quiser ter a opção de não comer, porque foram expulsos os demônios e mandados pelos porcos lá, no tempo do Messias, entendeu? Então por isso que eu não como, mas eu como outras carnes. E aí essas outras carnes que eu como, outros vão me julgar. Irmãos, cuidado aí com o julgamento. Olha aqui, acabamos de ler, né? Vamos pegar outro versículo aqui, ó. Cadê? Tito não. Agora eu vou ler aos Coríntios. Vou ler Tito aqui também, ó. Antes de nada, que é mais fácil, ó. Cadê se eu acho Tito aqui? Ó, Tito. Ó, capítulo 2 a 3, vou pegar no finalzinho, tá? Depois vocês leem o contexto. Versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis.
Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confesso que conhece ao Criador, mas nego com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Quer dizer, eles obedecem o que lhe convém. Ao que não convém, eles não obedecem. Querem colocar as pessoas na servidão da lei. Sendo que o único requisito da lei que a gente obedece é os 10 mandamentos morais conduzidos pelo Espírito Arua Hakodesh. Tá? Agora vamos aqui para a carta de Coríntios. Ó. Deixa eu ver aqui se eu acho. 1 Coríntios. Deixa eu ver se eu acho aqui. Alimento sacrificado a ídolos. Ó. Ora, no tocante às... Ó, tá? 1 Coríntios, capítulo 8 a 9, versículo 1. Alimento sacrificado a ídolos. A ídolos. Procure aí. Ora, no tocante às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento e conhecimento incha, mas o amor edifica. O conhecimento sem amor é incha. O conhecimento de maneira errada incha. E se alguém cuida a saber alguma coisa, não sabendo como convém saber, mas se alguém ama o Criador, esse é conhecido dele. Porque o amor vem o verdadeiro conhecimento, não o conhecimento do mundo, mas o conhecimento do Espírito. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, que não há outro Criador para nós o que cremos, tá? Existem outros deuses que se chamam deuses, mas para nós que cremos, o verdadeiro e único Criador dos céus e da terra é Yahweh, o Pai, Yud-He-Vav-He. É o único Deus, ou que alguns chamam como Deus, tá? É o único Deus verdadeiro, Deus das Escrituras, que criou os céus e a terra. Para nós que cremos, tá? Para outros tem outros deuses. Porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos que se dizem senhores, todavia para nós há um só Criador, o único Elohim, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Salvador, Yahushua HaMashiach, o Messias Salvador, pelo qual são todas as coisas e por nós por ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem o seu costume para com os ídolos, as coisas sacrificadas a ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada, porque ele acha que no ídolo tem poder, né? Mas se você tem o Criador dentro de você, nada tem poder sobre você, senão a palavra do Criador, o Espírito Arua Hakodesh. Ora, na comida não nos faz agradável ao Criador. Isso colabora com a carta de Romanos que eu li lá atrás, ó. Porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Não tem diferença comer ou não comer. Mas vede que o que agrada o Criador é a justiça, a verdade, a paz, o amor ao próximo, o amor ao Criador, o amor à verdade. É isso que importa para o Criador. Mas vede que essas liberdades não seja alguma maneira escândalo para os fracos. Porque algum tiver conhecimento, vendo você no templo dos ídolos e comendo comida sacrificada a ídolo, o fraco irmão será induzido a comer coisa sacrificada a ídolo. Então, na frente do irmão, novamente, você vê que o irmão é fraco, não coma carne na frente dele, nem sente na mesa que é sacrificada a ídolos. Tá? Esse versículo aqui que eu li. Agora vamos para outro versículo, ó. Fugir das idolatrias, né? Aqui ele fala, ó, portanto, meus amados, fugir das idolatrias. Como entendimentos julgais vós que digo, porventura o cálice da bênção abençoado é não a comunhão com o sangue do Messias? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo do Messias? Porque nós sendo muitos somos um só pão e um só corpo. Porque todos participam do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne que comem os sacrifícios, não são porventura participantes do altar? Mas digo isso, que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificam a ídolos é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios, os outros que não creem o Criador, né, sacrificam aos seus demônios, e não
a Deus, sacrifício aos demônios. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Salvador e do Criador e o cálice do demônio. Não podeis participar da mesa dos Salvador e na mesa dos demônios. Ou irritar um ou agradar o outro. Então quer dizer, ele está falando assim, pra gente, quando alguém falar, ó, venha sentar aqui porque eu vou fazer um sacrifício a ídolos, aí você não deve ir, porque a pessoa já falou que ia sacrificar a ídolos, entendeu? Mas como você vai no açougue e compra carne, comer de tudo que tem no açougue, ó, cadê aqui? Outro versículo. Mas quando falar para você, ó, eu vou fazer um sacrifício a ídolos, você não deve ir nem para escandalizar o irmão, e nem porque você sabe que eles estão sacrificando a demônios. Então, você não deve participar, entendeu? Agora, quando você vai sentar para comer carne, você não vai falar, ó, não vou comer carne porque, né? Você come porque você come por fé. Você sabe que o ídolo não tem poder nenhum sobre você. É isso que ele está dizendo. Aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Outro aqui. Fugir das idolatrias. Ninguém... A liberdade de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o próprio ninguém busque o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto que se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Salvador, do Criador e toda a plenitude, tá? Se algum dos infiéis vos convidar e quiser comer de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto é sacrificado a ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Criador e do Salvador, e a sua plenitude. Digo, porém, não a sua consciência, mas a do irmão que é fraco na fé. Então você não vai comer por amor ao irmão, porque ele é fraco na fé e vai se escandalizar. Só nesse momento. Mas de outro momento você pode comer o que se pôr na mesa, tá vendo? Aí fica um julgando o outro, ó, você não pode comer, porque o reino do Criador não consiste em bebida e comida. O que comer vai para o estômago e vai para fora. O que o Salvador falou nos evangelhos lá? O que não é o que vem de fora que contamina, mas é o que sai de dentro. As injustiças, os adultérios, os homicídios, os maus pensamentos. Isso é que contamina o homem. Não é o que por não lavar a mão ou por comer carne ou deixar de comer. Lógico que você pode fazer jejum de vez em quando por outro motivo, para propósito. Tá? E o maior jejum é você se abster das coisas desse mundo. Não é só fazer jejum de alimento. Não adianta fazer jejum de alimento que é só regime. Entendeu? Você tem que se abster, não é só de comida às vezes, para ter comunhão com o Criador ou para matar os seus desejos carnais. É para você se livrar das coisas do mundo. Morrer para esse mundo para viver para o Criador. Não adianta nada você fazer jejum de alimento e ficar cheio de pecado do mundo aí. O jejum não adiantou de nada. Entendeu? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado. Compartilhe, deixa o like. E se inscreva no canal inscrito e bem-vindo aos novos inscritos. Fui!